Bom, olá, eu sou a Andréa Ribeiro, sou expert em educação e inovação e sou consultora de educação corporativa. E hoje eu vim aqui para gravar um vídeo bem rápido, na verdade, que era um conteúdo que eu prometi divulgar lá no Instagram, no meu canal, mas o conteúdo ficou um pouco maior do que eu imaginava, e então eu resolvi fazer um vídeo e trazer para cá para o YouTube, ok? Qual é a ideia que a gente vai fazer? Daqui a pouquinho eu vou dividir a cena aqui com uns slides que eu preparei, são 6 pontos de situações que eu já encontrei em materiais de treinamento enquanto eu fazia revisão desses materiais. E aí a ideia é compartilhar essas dicas com vocês, porque eu entendo que quanto mais volume de trabalho, de experiência a gente tem, mais acertos a gente tem, porém mais erros também se cometem. E esses erros fazem com que a gente aprenda mais. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês são justamente o resultado dessas experiências de erros e acertos, ok? Vou puxar aqui a minha mesinha. Tá, nesse primeiro slide aqui, deixa eu baixar aqui um pouquinho. O que a gente tem? Isso aqui, imagina que é um exemplo de uma atividade. Sabe aquela atividade drag and drop? Onde a gente tem uma informação que a gente tem que puxar para um campo aberto. Então, essa é a ideia da atividade. Eu tenho a informação e aí eu puxo ela para cá. Então, cada caixinha dessa é uma informação e eu puxo para cá. Qual é a questão aqui, ó? Tá vendo aqui embaixo? Orientação do que deve ser feito. O enunciado da atividade, ele tava aqui embaixo. Bom, e aí se a gente for parar para pensar, quando a gente fala de leitura, né, a ordem de uma leitura aqui no Ocidente, ela acontece de que forma? De cima para baixo e da esquerda para a direita. Portanto, quando eu olho para essa tela, a primeira informação que eu vou ler, qual é? Aqui em cima. E aqui em cima já está a atividade. Então, eu não posso botar o enunciado aqui porque ele vai ser uma das últimas coisas que eu vou ler nessa tela. Então, o enunciado tem que vir para cima. E esse é um tipo de organização que a gente precisa pensar quando vai estruturar um material. Seja um material de treinamento, seja uma one page, seja um e-book mesmo, um curso online, enfim. São informações, estruturas que a gente precisa ter em mente. Quando eu coloco esse enunciado aqui embaixo, o que acontece? A pessoa vai acabar chegando aqui, é óbvio. Só que eu faço com que ela tenha uma sobrecarga de informação. Porque primeiro ela tá lendo aqui, tá gerando um estresse de não entender, passou para cá para só depois chegar aqui embaixo. Então eu preciso evitar que esse processo aconteça. O trabalho de quem desenvolve competências de design instrucional é justamente evitar isso. Então a gente traz esse enunciado para cima. Segundo ponto. Eu tenho esse texto aqui que tem informações interessantes, que explica exatamente o que um gestor precisou fazer ao encontrar um problema. Então ele diz que o gestor encontrou uma forma de reequilibrar as coisas, fizeram a substituição do coletor e do interceptor da rede de esgoto, reformaram a ETA, aumentando a vazão, enfim, tem muitas informações e sequencialmente. A probabilidade que a pessoa leia isso e ela esqueça é muito grande, porque é uma sequência de informações em um bloco de texto. Então, o que eu posso fazer? Aqui, ó. Eu divido em etapas que elas tendem a avançar, a evoluir. Então, primeiro eu identifico o problema, depois eu faço o planejamento das soluções, eu executo essas soluções e, por último, eu avalio o monitoramento. Então, quando eu já destrincho as atividades nessas 4 etapas, já fica mais fácil memorizar, porque eu falo assim, se a pessoa monitorou a melhoria, então é a última etapa, então eu sei que tem outras 3 antes, entendeu? Então eu já organizo a informação, mais uma vez, para quê? Para evitar a sobrecarga de informação e otimizar o processo de aprendizagem. Terceiro ponto. Eu tinha uma estrutura em uma tela de um material, aonde imagine que cada um desses pontos são desenhos de algum ícone, né? Então eu tenho um desenho de um ícone e ao lado eu tenho um texto que está relacionado a esse ícone. Ok.
ele estava estruturado dessa forma. Qual é a primeira questão aqui? Quando eu olho para uma estrutura nesse formato circular, a tendência é eu pensar que existe uma relação entre elas. É a primeira coisa que eu vou pensar. Parece um infográfico, onde eu estou dizendo que existe uma relação cíclica entre elas. E se não for isso, não pode estruturar dessa forma. Tem que estruturar de outro jeito, porque senão eu vou estar passando a informação errada e por mais que tenha um texto abaixo explicando que não há relação entre elas, gera um conflito de informação e sobrecarrega novamente de informação e dificulta esse processo de aprendizagem, ok? Então, se não existe uma relação entre esses elementos de uma ordem cíclica, não estrutura desse formato. Procura uma outra forma de estruturar esses ícones. Quarto ponto. Eu lembro que eu utilizei esse aqui. Em um material onde a gente precisava mostrar o quanto uma ação impactava na empresa, né? Então, tipo assim, a ação 1 impacta pouco, mas a ação 3 impacta muito na empresa. Então, eu precisava dimensionar esse volume do impacto. E aí, essa cor verde água não passa essa força, né? Tipo assim, isso aqui impacta muito na sua empresa. Então eu precisava trocar para vermelho. E aí, por mais que o vermelho não faça cor, de repente, do brand book da empresa, né? O vermelho, ele tem uma relação já estrutural de que a gente sabe que coisas perigosas, elas normalmente estão como? Vermelho. Quando eu quero chamar a atenção, amarelo, sabe? Então, eu preciso me aproveitar dessas relações que já estão estruturadas na nossa mente para facilitar o cognitivo na hora que ele lê uma imagem, porque aqui é uma leitura, ela é uma imagem, mas é uma leitura da imagem. Então, a melhor forma de eu apresentar isso aqui é usando uma cor vermelha e não esse verde água. Eu falei que eram 6 pontos, mas são 5 pontos, na verdade, é porque o 5 e o 6 estão juntos. Último ponto. A gente tem um slide, inclusive essa carinha aqui que vocês estão vendo é do site da Midiar. Se você não conhece, vou deixar aqui embaixo. O site da Midiar, vale a pena conhecer, está lindo, bonitinho, de cara nova. E lá tem a explicação dos nossos serviços da consultoria. Ok? Então, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Então, imagina que você tem o seu slide, o seu conteúdo de fundo. E aí, você resolve o quê? Criar um pop-up. Olha que lindo. Só que qual é o problema desse pop-up aqui? Esse pop-up, ele tá brigando com o fundo. Por que ele tá brigando com o fundo? Porque os dois estão com uma cor viva. Eu preciso que quando eu quero dar destaque para uma informação, a outra dê uma apagada. Então eu preciso colocar o quê? Um translúcido nessa cor de fundo, para que somente esse pop-up aqui ganhe atenção, somente ele apareça com mais destaque. Eu não fiz isso aqui, mas vou fazer aqui rapidinho só para vocês verem a diferença. Pronto, agora vamos ver a diferença. Quando eu coloco um pop-up sem dar um translúcido no fundo, e agora? Percebe que a minha atenção foi muito maior na caixinha do pop-up? Aí você pode dizer, André, mas se o pop-up for de fundo branco? Não faz diferença. Você precisa dar destaque somente pro pop-up. Você precisa ter um translúcido entre ele e o fundo. Porque mesmo sendo uma caixinha branca, ele vai brigar com o fundo da informação, ok? Bom, é isso. Queria compartilhar esses
5 pontos aqui com vocês, espero que vocês gostem, utilizem, façam muito bom proveito desse material, tenho certeza que isso vai ajudar para quem é conteudista, design instrucional, trabalha com infoproduto, é professor, porque dica boa é dica compartilhada, ainda mais quando é experiência vivida. Tchau, até o próximo vídeo.